muitas vezes, Gabriel, o que que eu percebo é assim, daqui a pouco a pessoa tá com uma limitação. Vamos pegar uma pessoa com uma hérnia de disco extrusa, né. Sim. Ela quer evitar ao máximo a cirurgia, ela quer fazer de tudo que ela puder pra ficar bem. Uhum. Então ela vem na clínica ali, no consultório, ali a gente conversa, fala, faz as sessões de quiropraxia, faz toda a programação pra ela entender, direciona questões posturais que ela tá muitas vezes a pessoa acha que é o trabalho, e muitas vezes não é só o trabalho. A hora que a pessoa chega em casa, nossa, ela já tá cansada e ela se joga no sofá, né, se joga na Exato, cadeira de exato. qualquer jeito, e aí fica horas vendo lá uma série, um filme, e muitas vezes é ali que começa a sobrecarga, que cria o processo inflamatório, Uhum. que cria a crise da dor. E aí a pessoa vem: "Não, eu não posso mais fazer agachamento". Ok, foi no agachamento que tu te machucou? Talvez tu não precise fazer agora. Saia da crise, converse com o teu professor, com o teu Exato, personal, com o teu educador físico, troca o estímulo, muda, ou melhor, tenta entender como tu estava fazendo esse agachamento, exato. né. Se desencadeou a dor, o problema, é porque de fato estava tendo uma compensação na coluna que não deveria ter. E é importante investigar o porquê disso. E até pegando o gancho que tu falou antes do nervo ciático, né, o ciático ele passa ali entre o glúteo e o piriforme. A maioria, pelo menos que eu tenho pegado de casos na academia, a dor no ciático está diretamente ligado com a fraqueza do glúteo. E isso também está ligado, muitas vezes, com um desvio, desalinhamento do quadril, Exato. que acaba inibindo a ativação adequada do glúteo. Então é uma cadeia de coisas, uma sequência, que vai levar essa dor. É um conjunto de coisas, como o Gabriel falou, a pessoa vai ter dificuldade, muitas vezes não. Muitas vezes não tem a dificuldade, porque ela tá fazendo do jeito errado. E o corpo tá compensando em outros grupos, em outros músculos, para que aquela execução aconteça. Mas ela vai ter o sinal do quê? Normalmente é a dor, é o mau jeito. "Ah, eu dei um mau jeito", e às vezes o mau jeito ele é um sinal, né, é um sinal de que alguma coisa ali não está sendo bem executada. Então a pessoa vai lá, busca um quiropraxista, tá na academia, desiste da academia, né, ou eu me machuquei na academia, aí busca um quiropraxista, entende que tem esse desalinhamento pélvico, né, essa alteração, corrige isso e consegue buscar a academia novamente com o mesmo exercício, executando da forma correta e fazendo com que aquele músculo, ele trabalhe da forma correta e ele trabalhe, e não outros músculos que não precisariam fazer, né, o trabalho Exato, nesse exercício. Que eu acho que é isso, é uma fuga do corpo, né. com Ele acaba certeza. buscando umas compensações em músculos que não precisavam estar trabalhando naquele momento. Ou estão trabalhando secundariamente, né, Exato. como estabilizadores e não com a função, né, exatamente da contração ali. Acredito que é isso, né. Com certeza, até o próprio levantamento terra, que a gente comentou antes, o que faz o torque, vamos falar assim, de fazer a extensão do tronco, acaba sendo a articulação do quadril, que é o eixo de rotação do exercício, vamos pensar assim, né. E a ação principal é do glúteo, porém, quando tem todos esses desvios posturais e a pessoa não consegue ativar o glúteo da maneira correta, o glúteo no movimento acaba trabalhando menos e sobrecarrega os outros grupos musculares e estruturas, como no caso a lombar, né. O levantamento terra, aquele exercício que a gente ergue a barra do chão, se o glúteo não está trabalhando como ele deve trabalhar no movimento, quem mais faz força é o quadrado lombar, a musculatura do quadrado lombar, são os eretores da espinha, que teria que ter uma função de estabilização durante o movimento, mas a força maior deveria ser do glúteo, que está passando por essas outras musculaturas, que por consequência acaba sobrecarregando a coluna também, né. Então, que nem tu comentou, quando a pessoa começa a sentir dor, ela tem que ligar o alerta, não continuar insistindo. Sentiu dor, não é uma dor de queimação muscular, alguma coisa está errada. É normal sentir aquela fadiga muscular, aquela sensação que tu não vai mais conseguir finalizar ali as séries, Que o músculo pe está porque o trabalhando. músculo está trabalhando, está fadigando. Mas quando sente uma fisgada, uma pontada, algo nesse sentido, até tu pode falar melhor do que eu, Gisele, essa parte, principalmente na coluna, os primeiros sinais que começa a acontecer, o aluno já tem que parar, né. Muitas vezes acontece das pessoas, devido também a posturas erradas no dia a dia, ficar estralando as costas, né. Exato. Então e até tu pode comentar um pouco, essa é uma dúvida que eu também particularmente tenho, porque tem por vezes,
pode estar piorando o alinhamento das vértebras, né. Na verdade, as pessoas têm o hábito de estralar, o que que é o estralo? O estralo é que nem tu estralar um dedo, né. Tu tá ali tem várias pessoas que têm o hábito de estralar os dedos, né. São bolhas articulares, né. O Hum. bolha a o toda a articulação, ela é composta por bolhas articulares ali, né, de gases, que acaba fazendo esse barulho quando tu faz um movimento rápido nessa articulação, essas bolhas, né, acabam estourando ali e saem. E tem muitas pessoas que têm acúmulo de tensão por conta dessas bolhas articulares. E elas buscam esse estralo para dar um alívio da pressão que o corpo está sentindo, a articulação está sentindo. Só que na verdade, quando tu tá fazendo isso, tu não sabe exatamente o que tá acontecendo ali, né. Tu tá fazendo um movimento além talvez do necessário e pode estar causando ali um movimento, de uma hipermobilidade ali além do que precisa, né. Então, a quiropraxia ela vai checar através de testes, através de funções, né, da palpação, né, pra mecânica ali do movimento, da amplitude e entender se tem uma alteração naquela vértebra, isso vai acontecer e pode ocorrer o tal do estralo, né, do barulhinho. Aham. Nem sempre acontece, às vezes tem técnicas, ou instrumentais, porque tem um arsenal de técnicas, e muitas vezes tem técnicas que não ocorre essa cavitação. As bolhas articulares se movimentam igual, mas tem o barulho do drop, da maca ou instrumental, que esse estralo não acontece, né, ou às vezes até manualmente, né, pela rigidez, dependendo de cada pessoa. E e a sensação do estralar e se sentir confortável é essa, tira essa pressão, né, o que momentaneamente, nossa, dá um alívio, mas vai passar um tempinho, tu vai estar na mesma condição, na mesma posição, na mesma sobrecarga, com a mesma alteração, o mesmo desvio, né, a mesma disfunção articular ou, né, do jogo de desalinhamento, e essa pressão volta. Uhum. Tu entende? Sei. Então, essa necessidade, o que que eu percebo? Muitos pacientes buscam a clínica e eles dizem: "Eu tenho necessidade de me estralar o tempo todo". A gente faz a avaliação e análise, entende o porquê, quando faz o processo de cuidado e determina o tratamento dessa pessoa, essa pessoa começa a cuidar das alterações que ele tem, após 2, 3 sessões de quiropraxia, ele já diz: "Aquela necessidade de estralar sumiu". Porque tu tirou a sobrecarga, tu tirou o que criava aquela condição de necessidade. Até alinhou mais a coluna, acredito eu, né. Alinha, né, melhora o movimento. Então assim, não é legal ficar se estralando. Agora, lógico, Gabriel, tu tá ali, quantas vezes já não aconteceu de tu vai te agachar, estrala o joelho, ou vai Aham. pegar alguma coisa, estrala o ombro. Tá tudo bem, não doeu, né, não é um movimento que se tu faz seguidamente, estrala e dói, ok, pode acontecer sim, porque movimenta as bolhas articulares, né, Sim. ou às vezes até vai fazer um alongamento, tu passa o alongamento para algum aluno, né, ali, e ele vai fazer o alongamento e no próprio alongamento acaba cavitando, criando esse estralo, ok, né, mas ele buscar o movimento para chegar ao estralo, isso é um problema, porque tu não sabe exatamente o que tu tá buscando ali, né. E se teu corpo tá buscando isso muito frequente, é porque alguma coisa tem que ter. Então é um sinal de alerta também, para poder entender. Pra começar a buscar já o tratamento Isso como aí, um buscar um todo, né. quiropraxista, entender o porquê, né, e lógico depois criar todo esse arsenal de cuidados necessários com postura, com atividade física e tudo mais. Exato. É tudo um conjunto, né, Gisele, até, que nem a gente comentou, o trabalho de um personal trainer na parte da academia, musculação, o trabalho do quiropraxista, são trabalhos totalmente interligados, A né. própria fisioterapia entra junto. Eu Isso, tenho pacientes que muitas vezes a gente acaba direcionando, que há necessidade de uma fisioterapia, a necessidade de uma acupuntura, exato. porque são técnicas que são distintas. O que eu faço, ele é diferente do que o fisioterapeuta, o acupunturista faz, né, o massagista que muitas vezes ou a liberação miofascial, como tu comentaste antes, que muitos atletas usam, né, aquele acúmulo de tensão. Isso, normalmente os interiores, né, os É, massagistas lá no na interior. massagista, isso, É, né. é. É E esse é o termo que o aí pessoal usa, e aí vai massagista. lá e faz a liberação, faz a massagem, porque o que eu faço, agregado a esses outros profissionais, vai dar mais qualidade e condições de conforto e qualidade de vida para a pessoa, Com certeza. né. Então, quando a gente direciona o caminho para o paciente fazer e buscar, não é porque a gente quer: "Ai, não, mas, como é que eu faço?", tem, né, muita coisa, muita coisa.
mas às vezes é necessário. Para quê? Para tu chegar naquele ponto que o corpo precisa para depois só manter, né. Exato, exatamente. Manter, aí ele pode o cara vai, né, o paciente pode vir para quiropraxia, né, eventualmente fazer uma sessão de manutenção. Por quê? Porque uma vez que tu tem uma alteração, uma vez que tu tá exposto, né, ao dia a dia, o ambiente, ao estresse, à ansiedade, que muitas vezes a alteração na vértebra, na mecânica, no sistema nervoso, ele não tá só direcionado ao estado físico da pessoa. Né, uma queixa, uma patologia, um desvio, uma escoliose, uma hérnia de disco, um bico de papagaio, uma artrose, ela está direcionada ao estresse, à ansiedade, né. Então, porque a gente começa a esse estado emocional, ele te reflete no físico, Certeza. né. E aí entra a quiropraxia para ajudar a manter, né, essas condições, da coluna, do sistema nervoso, para que, junto com a academia, depois o cara consiga liberar, né, o estresse também, através dos equilíbrios hormonais que a atividade física, que a musculação, que a academia proporciona, que isso é muito importante também, né. Sim, com certeza. A parte hormonal que a atividade física equilibra e busca é fantástica. Precisa. Como até a gente tá falando de coluna, o treinamento na musculação, a força muscular, tu ativar o músculo, já é comprovado que tem toda a liberação de hormônios desinflamatórios, irisina, follistatina, interleucina, hormônios como a própria testosterona, que é muito importante tanto para os homens quanto para as mulheres, Exato. e são também hormônios que ajudam na densidade óssea. Mulher, com Até o passar do tempo, né, principalmente mulheres, né, ou sim, mulheres sofrem mais com a função da osteoporose, né. Mulheres, a partir dos 40 anos, começa a ter muito desequilíbrios e picos de alterações hormonais, e quando entram numa fase, mais avançada e que entram já numa pré-menopausa, numa menopausa também, elas começam a colher as consequências do corpo exato, humano, fisiologia, não tem o que fazer, envelhecimento natural celular, né. exatamente. Só que a atividade física previne muito isso, Sim, né, dela chegar numa condição de osteoporose, do estímulo de ter esse desgaste excessivo da condição óssea mesmo, né, da com força do certeza. osso, do